Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí pessoal, como é que tá o coração de vocês depois da noite de ontem? Meu Deus, que aflição, né pessoal? Eu fiquei muito nervosa, confesso para vocês. Fiquei muito tensa, né? Mas acredito que a maioria dos brasileiros ficaram assim, né? Com os corações assim apertados. Mas agora confesso a vocês que estou mais tranquila. Vi a live do pastor Sandro Rocha das 14 horas, onde ele deu algumas informações, né? Então eu tô mais tranquila também. Mas nunca podemos perder a fé, porque Deus está com a mão no Brasil, gente. E o bem vai prevalecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? A gente não pode perder nunca a fé, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então, pessoal, vou colocar aqui para vocês um vídeo do pastor Sandro Rocha de hoje, da live das 14 horas, tá? Aonde ele contou uma história e eu vou colocar aqui para vocês, tá? E também vou colocar uma notícia, tá? Que tem a ver com essa história, acredito eu, tá bom? Aí vocês deixam aí no comentário o que você achou, tá? E aquilo que você entendeu também. É isso aí, não esqueçam de quem não for inscrito do Pastor Sandro, vão lá, pessoal, se inscrevam no canal dele. Ele faz live de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, às 14 horas. E segunda, quarta e domingo ele faz culto de oração às 20 horas, tá bom? Ele faz pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Então é isso, pessoal, vamos aí para a história, tá? E vamos parar aí de ficar, né? Falando. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Quero começar contando uma história para vocês hoje, tá bom? Hoje eu quero começar te contando uma história, tá? E a história é a seguinte: determinada pessoa em um determinado lugar, e eu quero que você preste bem atenção. Depois eu vou contar no final essa história de novo, mas eu vou contar agora para vocês já, tá? Pra vocês ficarem mais felizes aí. Eu já vou contar uma história para vocês que tá sendo contada aí, cantada nos altos céus aí, essa história que eu vou te contar aí. Então eu quero que você preste bem atenção aí no que o pastor vai te falar, tá? Presta atenção. Alguém se perdeu dentro de um túnel. Um túnel, sabe? Um túnel que fica tudo escuro e você olha lá na frente e não vê luz. Um túnel onde está lá na frente, você olha para o túnel assim e a impressão que dá, né? A impressão que dá é que no final desse túnel não tem luz. Essa é a impressão que dá para todo mundo, né? Que lá no final daquele túnel não tem luz nenhuma, mas à medida em que essa pessoa que está no túnel, ele continua caminhando, ele percebe, né, que lá na frente tem uma luz no final daquele túnel, né? Tem uma luz lá no final daquele túnel. Ele percebe que tem uma luz no final daquele túnel. E ele então começa a caminhar na direção daquela luz. E ele leva quase 23 dias caminhando dentro desse túnel longo e escuro. Mas ele persevera caminhando todos esses 23 dias. Caminhando, difícil, no escuro, não vê nada, apenas aquela pequena luz lá na frente. E à medida em que ele vai chegando no final do túnel, ele vai percebendo que o som, que a luz, e que há um som, é um grande barulho. E lá no final daquele túnel tem uma festa. E aquele moço que ficou ali quase 23 dias, caminhando naquele túnel escuro, preste bem atenção nessa história, porque ela é muito legal, né? Caminhando naquele túnel ali. Quando ele chega no final do túnel, aonde lá atrás era uma pequena luz, ele percebe que há uma grande porta e naquela porta tem uma grande festa. Uma grande festa. E quando ele olha, ele pergunta para alguém que está na porta e diz assim: ei,
Quantas pessoas tem nessa festa? Tem tanta gente aqui. E alguém grita: não se preocupe, nós estamos em 142 pessoas. Não se preocupe, ele disse, porque aqui nós estamos em 142 pessoas. É o final do túnel. Uma grande festa. Uma grande festa. Final do túnel. Grande churrasco. Alegria para todo mundo. E ele preocupado com o grande número de pessoas que tinha naquela festa. Perguntando para o porteiro. E o porteiro disse para ele: não se preocupe, porque nessa festa tem 142 pessoas no final do túnel. Beleza, galera? Então, pessoal, vou ler uma notícia aqui para vocês, tá? A fonte dessa notícia é do Iraú Notícias, tá? Lembrando que essa notícia é do dia 8 de março de 2022. Bolsonaro volta a afirmar que Putin defendeu a soberania do Brasil sobre a Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta terça-feira, dia 8 de março, que Vladimir Putin defendeu a soberania brasileira sobre a Amazônia quando outros países tentaram pautar o tema em organizações internacionais. O brasileiro tem feito declarações simpáticas ao líder russo, mas o país deu votos na ONU condenando a invasão da Ucrânia. Negociadores estrangeiros temem que essa ambiguidade entre a posição diplomática e os elogios de Bolsonaro a Putin possa representar um prenúncio de uma mudança no padrão de voto do país nas Nações Unidas. Há poucas semanas, Bolsonaro dizendo, tá, pessoal? Há poucas semanas eu estive com um dos homens mais poderosos do mundo, o Putin. Eu me lembro que depois de quase 3 horas conversando com ele, essa conversa ficou entre mim e ele e os intérpretes. Uma questão estratégica. Nós nos posicionamos. E eu me lembro muito bem da mensagem que poderia dar naquele momento. Falei: presidente Putin, o mundo é nossa casa e Deus está acima de todos nós, disse Bolsonaro durante reunião no Palácio da Alvorada com pastores evangélicos. Por 2 vezes tentaram relativizar a nossa soberania na Amazônia e com poder de veto o presidente Putin exerceu este poder. Não se discutiu essa relativização em nome da questão ambiental. Agradeci a ele. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, com poder de vetar resoluções do colegiado, mas o presidente não especificou em que situação, sob qual contexto e de que forma o líder russo teria agido neste sentido. Bolsonaro também voltou a citar o fato de o mundo estar conectado hoje para justificar a posição que vem tomando no conflito. Ele já falou em neutralidade e equilíbrio. Não é fácil tomar decisões numa situação como essa. Temos aqui 210 milhões de pessoas que sentem as consequências de qualquer medida que porventura eu venha tomar, disse. O governo brasileiro está preocupado com os efeitos do conflito e das sanções internacionais impostas contra Moscou sobre a economia brasileira. A apreensão com possíveis escassez de fertilizantes e explosão no preços de combustíveis. É isso aí, pessoal. Coloquei essa notícia aí, tá? Prestem bastante atenção, tá? No que o pastor Sandro falou agora nesta notícia. Hoje na live, no culto de oração das 20 horas, o pastor Sandro Rocha pediu para que a gente orasse, né, pelo Putin, o presidente da Rússia, né, para a gente orar para ele também, tá bom? Então é isso daí, mais notícias eu volto com vocês, tá bom? Para deixar vocês informados aí de tudo que está acontecendo. E vamos aí, pessoal, orar pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, tá? Vamos deixar aí nas mãos de Deus, né, que Deus sabe de tudo que está acontecendo e Ele está no comando de tudo. Tá bom? Fique com Deus e Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau, pessoal!